Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. Celebrando os 90 anos de Londrina, vamos falar de um dos mais importantes pioneiros que acreditaram no potencial da região e, com muito trabalho e dedicação, construíram a cidade que hoje é uma metrópole regional. Salim Saão, nascido no sul do Líbano, chegou ao Brasil em 1921 e se estabeleceu no interior de São Paulo, onde trabalhou com muito sucesso no ramo de compra e venda de algodão, fumo, milho e outras culturas. Em 1935, desembarcou em Londrina para assumir 45 alqueires de terras na região. 2 anos mais tarde, ousado e visionário que era, enxergou oportunidades em tempos desafiadores. Adquiriu da Companhia de Terras Norte do Paraná 9.000 metros de terras no centro da cidade, onde pôs em prática um grande e ambicioso projeto: construir o primeiro arranha-céu e o primeiro hotel de luxo da cidade. Para falar da história desse grande pioneiro londrinense, convidamos a empresária e advogada Sônia Saão, neta do pioneiro. Como vai, Sônia? Tudo bem? Tudo Boa noite, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo Muito jóia. Obrigada pela oportunidade. Antes de falar do Salim Saão, do seu avô, por que você resolveu escrever essa história desse pioneiro, Salim Saão? O que te inspirou? Bem, é uma longa história. Posso contar? Deve contar. Então tá. O vovô estava vindo do Líbano para o Brasil para começar a vida, e o navio em que ele estava vindo, de Beirute para cá, pegou fogo em Marsella, se chamava Sfax, no final do ano de 1899. E ele teve que ficar em Marsella durante 40 dias. Como ele estava na 3ª classe de um navio, a minha avó materna e meu avô materno, que eram os tios dele, foram acomodados. Minha avó paterna e minha bisavó também foram acomodados, estavam na 2ª classe. O vovô, que estava na 3ª classe, ele ficou lá e disse que foi tratado como mercadoria, puseram eles numa carroça tal, e ele arrumou um emprego num hotel, até acomodarem para que ele chegasse no Brasil, em um outro navio chamado Provence. E o que aconteceu? Nesse hotel, ele ficou 40 dias levando passageiros do porto para o hotel, do hotel para o porto. Foi convidado pelo dono para ser sócio, para ser gerente. Ele falou: não, meu destino é São Paulo, Brasil e Bitinga. E chegou em 20 de janeiro de 1900, no Brasil, no Porto de Santos, um dia depois do aniversário dele, que ele nasceu... 1920, desculpa, eu falei 1900. Ele nasceu em 1900, então ele chegou em 1920. Era jovem, 20 anos. Jovem, 20 anos, afoito, obstinado e com vontade de fazer fortuna. E eu acho que a ideia, e o que aconteceu com o vovô, o porquê desse livro? Ele, antes de morrer, começou a escrever a vida dele em 8 páginas de papel sulfite, não terminou. Papel sulfite, olha. Papel sulfite, assim, grande. E eu peguei esses originais depois que ele tinha morrido, eu nem sabia disso. E também fiquei sabendo que ele trabalhou num hotel. Uma vez que eu fui para a Europa, eu falei: fui para Marsella. Ele falou: você foi no hotel que eu trabalhei? Eu falei: não, nem sabia disso, aquilo ficou na minha cabeça. E como eu sou sagitariana, também teimosa, eu fico com as coisas na cabeça, eu posso demorar um tempão, mas depois eu faço. Tardo, mas não falho, como diz o provérbio. E aí o que eu fiz? Peguei os originais, só que eu não conseguia, eu sentia muita saudade dele, chorava, tudo. Bom, eu estava na Grécia, na ilha de Creta, em 1989, em julho, liguei para a Lia Mendonça, minha amiga, que eu chamo de ministra, eu chamo ela de ministra das comunicações. Falei para ela: veja quem são os pioneiros ainda que estão vivos em Londrina, que eu vou escrever o livro. Daí o seu Almeida Júnior, um pioneiro também, que é o autor do Hino à Londrina, saudoso, me chamava de neta postiça. Falou: Sônia, e ele passou para a linguagem jornalística o que o meu avô tinha escrito. Daí ele falou: vai entrevistando os pioneiros, que eles já estão indo. E então eu fiz o livro, mas eu não tinha experiência nenhuma, não sabia nem o que era escrever um livro. Eu nunca pensei na minha vida em escrever um livro, como eu nunca pensei em minha vida em trabalhar com hotelaria. Eu acho que essas coisas, como dizem os árabes, Marcelo, maktub, acho que está lá escrito: Deus faz e a gente tem que seguir os caminhos de Deus. O significado de maktub é esse. Antes que uma folha caia de uma árvore, ela já estava escrita no livro do destino. Eles falam isso. Então foi assim. Daí eu escrevi. Depois disso, eu escrevi Alô, Alô, Herdeiros. Foi uma mensagem.
Depois eu fui com um amigo meu, falou, escreve a vida do meu pai. Eu falei, mas eu não sou escritora, contrata alguém. Ele falou, não, ou você escreve ou não sai. Daí escrevi o livro de um pioneiro do turismo japonês, Takehara Kagawa, Uma Vida Dedicada ao Turismo. Depois eu escrevi O Amor, a Grande Ferramenta. E depois eu escrevi Hotéis para Sonhar. E acabou. E daí eu falei, bom, fiz a primeira edição, que eu não entendia como era livro. Foi escrito com coração. Daí, em 2007, o vovô ia receber o título de cidadão honorário do Paraná, e eu ofereci de presente a segunda edição do livro. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, esse trabalho ainda não está completo, não está completo. Fui convidada para dar uma entrevista uma vez, para falar sobre os 90 anos de Londrina, tal e tal. Daí eu falei, vou escrever o livro, é isso que está faltando. Vou dar de presente pelo aniversário de Londrina, em nome do meu avô, uma homenagem a Londrina com o prefeito. Vou fazer um livro, um coffee book table, bem grande, assim, bonito, em três línguas, português, inglês e francês, porque ele ficou em Marsella. Então, o livro já está com o boneco pronto, eu não posso mostrar a capa ainda, que o meu diretor de arte falou, você não pode mostrar ainda, senão tira o efeito surpresa. Mas vocês vão estar lá no dia, com muito prazer, faço questão, e vão poder ver. E vou entregar para o senhor prefeito, que já confirmou a presença no dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, e vou entregar para ele uma homenagem aos 90 anos de Londrina, porque a minha família está aqui há 89, essa será Marcelo. A versão definitiva do Sim, daí acabou. Daí eu fecho o meu ciclo, eu estou fechando... E uma versão mais completa, isso? Completa, atualizada, completa. Estou pegando fotografias, por exemplo, o vovô perdeu tudo em 1929, daí ele comprou um burrico. Eu achei a fotografia dele com o burrico, com o cavalinho que ele comprou e foi para o interior de São Paulo. Essa história você tem que contar melhor, porque ele perdeu tudo em 29. Em 29. Tem a ver com a quebra da bolsa, não? Sim, com o craque da bolsa. Veio. A minha avó falou que ele enterrou aqueles papéis em 1977, um pouco antes de morrer. Tanto é que o vovô nunca investia nisso, investia assim, comprar terra, fazer casa, fazer prédio, fazer essas coisas, mas nunca nisso. Acho que ele aprendeu alguma coisa, né? Não sei. E por que ele comprou o burrico? Para ele começar a trabalhar, porque ele tinha perdido tudo, estava sem nada, comprou um burrico, alugou um armazém no interior de São Paulo, que ele começou a vida em Bitinga, em Cambaratiba, que é um patrimônio onde ele tem as terras dele lá. Então, e ele começou, daí ele foi para Gavião Peixoto, uma coisa assim, uma cidadezinha pequena, e começou lá, de novo, para reconstruir o que ele já tinha perdido. E em 1935, em agosto, ele veio para Londrina para comprar 35 ou 50 alqueires de terra, que é hoje ali no Espírito Santo. No Patrimônio do Espírito Santo. De uns funcionários dele que não acreditavam na cidade. Ele veio, comprou, voltou para o estado de São Paulo, daí voltou de novo. Ele falou, aqui tem futuro. Ele continuava com os negócios lá e veio para cá. Então, a minha família tem 89 anos de Londrina. 89 anos, quase a idade da cidade. Então, 89 Praticamente a mesma idade da cidade. Então, então, ele veio... E tudo que o vovô fazia, ele fazia assim, em definitivo, não fazia nada, tipo, a casa, todo mundo fazia barracão em madeira na época. Ele fazia tudo em alvenaria. Ele confiava, o vovô, ele confiava, ele tinha uma visão a 1000 anos-luz na frente, sabe? Ele confiava no futuro, ele falou, planta que aqui tem futuro. Ele falava para todo mundo, trabalha que aqui tem futuro, essa terra é abençoada. Eu lembro que ele pegava terra assim na mão, ele falava, terra aqui é barata, tudo que planta dá, porque no Líbano não tem nada. Eu fui para lá 2 vezes, tudo pedra. Você chegou a conhecer Conheci a casa que ele nasceu, conheci a casa que minha avó nasceu, conheci a casa que meu avô paterno e materno nasceu, só não conheci a casa da minha avó materna. Eles eram o quê? Agricultores ou tinham outra... Não, o pai do meu avô, Salim, ele era agricultor e sapateiro. Tanto é que o meu avô, ele tem uma parte no livro que ele fala, depois de 7 anos eu já era conhecido e respeitado, fazendo um corte perfeito. Então, ele trabalhou com isso. Ele aprendeu o ofício. Ofício, trabalhou, e depois não pôde estudar, e que a escola dele foi a escola da vida. Ele não teve condições de estudar, pagou os estudos de todos os netos,
todos os netos, pagou os estudos, e ele sempre falava que um homem que fala um idioma vale por 2. E o que vale nesse mundo é a saúde, o crédito e a amizade. Quando você for receber o convite, você vai ver, está escrito isso. Já estou te contando. Fez questão de colocar isso no convite. Claro, porque são palavras-chave. A saúde. Saúde é a maior joia que um homem pode ter. É verdade. O bom nome e a amizade, que ele falava. Conserve os seus amigos, que são a maior joia que você tem. Conserve-os. Então, eu sempre conservei, que foi uma herança bendita, sabe? E, por exemplo, eu perdi uma grande amiga agora, a Maria Tereza Foratini, que era filha do seu Foratini, grande amigo do vovô. Também pioneiro? Também foi. Ela que me ajudou muito no livro, me ajudou demais quando eu estava sem condições, eu não sabia, ela me orientou bastante nisso. Então, quer dizer, amigos são para sempre, os amigos sinceros. Os outros que se afastem, vão com Deus. Você não faz questão. Não, os outros que vão com Deus sejam felizes longe de mim. Só uma coisa, quando você foi lá visitar a família, ele é de que cidade lá do Líbano? Meu avô nasceu, o pai da minha mãe, o pai do meu pai e a mãe do meu pai nasceram no sul do Líbano, em Hasbaya, que é no sul do Líbano. E a mãe da minha mãe nasceu em Beirute, na capital. Você esteve em todos esses lugares? Estive em tudo. Em 1 minuto eu entendi tudo que o meu avô Salim fez quando eu cheguei lá. Em 1 segundo. Não precisou pena que a gente amadurece tardiamente. E infelizmente, às vezes, tem outros que não amadureceram ainda, né? Falando da história dele, nós terminamos aqui com a questão do burrico, depois ele veio e adquiriu algumas coisas aqui em Londrina. Depois ele vem para cá. Quando ele vem para cá, ele já é casado? Conta essa história. Ah, sim. Então, ele, como disse o seu Almeida, quando me ajudou a escrever o livro, ele aproveitou a crise de 29 para casar com a minha avó, entendeu? Ah, é? Daí já se casou, meu pai é o filho primogênito, e minha avó é prima do meu avô. Então, minha família é casada entre si. Isso no Líbano é comum, não? É comum. Nas famílias árabes, em muitas famílias, tinha muito disso antigamente. Acho que hoje já mudou, já pulverizou. Não. Então, daí ele se casou. E a minha avó foi uma grande companheira dele, a vovó Vitória. A vovó Alice, desculpa, a vovó Vitória é mãe da minha mãe. E o meu falecido avô, João Habib, meu avô materno, foi o grande incentivador e quem apoiou muito e ajudou muito meu avô no começo. Ah, é? Sim, sim. Meu avô, então. Não, era tio dele. Tio dele. O meu avô João era tio do meu avô Salim. As mães eram irmãs. Olha. Então, ele ajudou meu avô, porque quando meu avô quis alugar um boteco, uma vendinha, meu avô falou, meu avô João falou, você ainda é jovem, ainda. Ele falou, não, me ajuda, tal. Meu avô alugou para ele tudo. E daí que, como todo mundo fala, do marketing, comunicação, como atingir, acho que o vovô era um homem de marketing, a moda dele. Diz que ele fazia assim, olha, ficava na porta e falava assim, vem aqui, compadre, vem aprovar dessa pinguinha, está muito gostosa, tal. Mas nesse provar dessa pinguinha, o cara tinha já que comprar na cabeça dele um X para ele poder pagar o aluguel do mês, né? Então, já estava aqui, então eu falo, então você vê que grandes estratégias às vezes não funcionam, o que funciona é mais simples. Esse pequeno boteco, ele teve onde? Lá em Ibitinga, lá no interior de São Paulo. Já foi um dos primeiros negócios dele, então? Daí, isso antes dele quebrar em 29, né? Depois, quando ele veio para Londrina, ele já estava estabelecido, ele já tinha comprado fazenda no estado de São Paulo, tudo. Ele começou arrendando para plantar algodão. Minha avó também com ele, compraram a primeira fazenda, que era Angical, que depois juntou com mais 2, foi a Guararema, e foi comprando. E quando ele veio para Londrina, ele já estava bem estabelecido, ele já pôde... Foi aqui que ele realizou os grandes sonhos dele, e deixou a marca dele na cidade, que ele falou assim, vou deixar meu presente aqui. Diz que ele foi se consultar com os banqueiros em São Paulo, quando ele foi fazer o prédio. Eles falaram, seu Salim, o senhor pode ganhar muito dinheiro se o senhor fizer o prédio em São Paulo. Daí ele falou assim, não senhor, mas eu vou fazer em Londrina, porque eu quero deixar meu presente para a cidade. E quando ele foi na sugestão dos banqueiros? Vovô, ele se aconselhava com todo mundo, mas ele só fazia o que ele queria, viu? E eu conheço muito uma pessoa assim, viu? Bastante. Você também é assim? Às vezes, né? Então, mas eu não tenho o que ele tinha, assim. Mas deixa eu te falar. O que eu posso te dizer, Marcelo, é o seguinte, que o que vale em todo mundo, meu avô nunca falou em matéria. Meu avô sempre falou em
sabedoria, firmeza, trabalho honesto, amizade. Ele sempre eu me correspondia muito com ele toda semana. Certo. E sempre os conselhos dele eram esses. Olha. Sempre, nunca falou no chamado dinheiro. Nunca falou nisso. Então, as cartas eram... Tanto é que eu vou deixar para as minhas sobrinhas, que eu acho que... Eu agradeço tudo que eu recebi, só que eu falo que a maior herança que ele me deixou foram as cartas, que lá tem conselhos sábios, assim, que servem para a vida toda, que é isso que vale na vida. Agora você iniciou um assunto aqui que nós vamos tocar bastante. Você falou que então ele foi falar com os banqueiros, quero construir um prédio em Londrina. Não, constrói em São Paulo, não. Vou fazer em Londrina. Mas que agora explica, que prédio é esse, que importância teve para a cidade? Então, o que aconteceu? Londrina era uma terra de aventureiros na época. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? 1949. Certo. Em 53, o Davi Nasser fez uma matéria bonita no Cruzeiro, que era Sangue, Suor e Grilo, e colocou uma foto do meu avô imensa. Cruzeiro. Nós temos ainda, falando que o vovô era o príncipe do café, que o Lunardelli era o rei, o vovô era o príncipe, o segundo produtor, etc, etc. E essa revista foi para o Brasil inteiro. Que eles falavam, você chegou de pés sujos, barrentos, você esteve em Londrina. Eles falavam assim. Então, o que aconteceu? O vovô chegou e foi falar com o Arthur Thomas e o Willie Davis, o prefeito, foi até com o seu finado Neman Saão, que era primo dele. Chegou, ele falou, eu vou comprar aqui. E era um monte de pedra lá na Avenida Paraná, na época. Olha. Era um monte de pedra. Daí ele falou, eu vou... E ele chegou para minha avó e falou assim, vovô tinha um sotaque forte libanês. Alas era Alice, minha avó. Eu vou fazer um prédio aqui, vou fazer lojas, apartamentos, etc. Tudo que ele deve ter visto, igual o São Jorge de Beirute. Se você vê a foto do São Jorge de Beirute, que era o melhor hotel da época, a arquitetura é a mesma. Você se inspirou? Eu acho que sim. Então, daí o prefeito falou, seu Salim, o senhor é louco? Como é que o senhor vai fazer um hotel aqui, num lugar onde não tem luz, esgoto, etc, etc. Ele falou, não tem problema, eu providencio tudo. E providenciou. Os tijolos vieram de Balsa, de Tibagi, os cristais vieram da Suécia, as outras coisas. Então, o vovô era muito... Se ele falava, vai fazer, não precisa falar duas vezes. Ele fazia e pronto. E eu acho que o vovô, quando ele inaugurou o prédio, foi em 29 de novembro de 1952. Certo. Eu tinha 11 meses. Olha. Ele, como bom libanês, aproveitou a festa de inauguração e me batizou também. Então, você está falando com quem tem a idade do hotel, 72 anos. Vou fazer então, estou com 72. Então, eu tenho história para contar. Ele trouxe gente do Brasil inteiro, gente do exterior. Por exemplo, naquela época era Real Aerovias, veio o comandante Lineu Gomes, o brigadeiro Raimundo Abuim, você está no meu livro isso tudo. Certo. Foi capa dos jornais de São Paulo, que era o Diário de São Paulo na época, e outros, páginas inteiras, e ele trouxe grandes empresários que vieram. Então ele projetou Londrina nacional e internacionalmente. E sempre gerando negócios, gerando negócios, gerando negócios. Inicialmente o prédio já era um hotel ou não? Sempre foi. Tá. Mas o meu avô nunca foi hoteleiro. Sempre foi fazendeiro e produtor de café e de algodão. E aí, quem que tocava o hotel? Quem tocou o hotel? Vai ser colocado na terceira edição do livro, que eu achei o convite do hotel. Da inauguração? Da inauguração, eu achei aqui. Nessa data que você falou, seu batizado. Então, ele arrendou para o seu Elias Tarran, que era um grande amigo dele, para tocar o hotel. Daí a minha avó ainda falou, fizemos um bom negócio, porque o terreno nós pagamos tanto, e ele está pagando por mês de arrendamento tanto para esse. A minha avó era boa comerciante. Lá era uma dupla boa, assim. Então, ele fez e deu para e o seu Elias tocou o hotel por muitos anos, depois foi arrendado para outras pessoas e tal. E sempre foi apartamentos, lojas, como ele tinha idealizado. Certo. Sabe? E ele teve a empresa junto com os irmãos dele, que depois não é mais, até 1977, o Comércio e Indústria Saião, foi a maior empresa do Paraná de café, algodão e cereais. Olha. De café e algodão, desculpa. Para a época, inclusive comparando com Curitiba,
era o principal, o mais moderno, o mais bonito, Era. o mais luxuoso Era do hotel? sul do Brasil, sim. Do sul do Brasil, sim. Do sul do Brasil, sim. Nessa chamada hotelaria diferenciada, que eu não gosto dessa palavra luxo, que eu acho que está tão vulgarizada, banalizada, nessa hotelaria diferenciada, sim, foi ele. Foi ele. Ele tinha suítes no hotel, tinha assim. Tanto é que a visão dele de fazer um restaurante panorâmico para 400 pessoas, lá era um restaurante, você não era nascido ainda. Quantos anos você tem, Marcelo? Eu só vi muito depois, eu fui lá. Quantos anos você tem? 53. Eu estou com 72. Então, e tinha então um restaurante panorâmico? Que dava para os 4, você via Londrina dos 4 cantos da cidade. Então tinha, então ele tinha uma visão assim, 1000 anos-luz. Eu lembro a casa dele em São Paulo, o vovô gostava de tudo muito claro e muito grande. Assim, gostava de tudo térreo, sabe? Tudo. Mas era uma pessoa extremamente simples que ele gostava de proporcionar. Ele era um mantenedor da família. E ele ia apesar de ter arrendado o hotel, ele ia no hotel toda noite eu ia toda noite. Eu era pequenininha, diz que o seu Hermínio, falecido seu Hermínio Vitorelli, que era um grande amigo dele, ele falava assim, ele ficava no primeiro andar, que era o Garden Bar. Certo. E minha avó e meu avô, isso eu me lembro. Isso eu me lembro perfeitamente. Diz que isso que o seu Hermínio falava, eu não me lembro, mas minha avó que me contou. Diz que ele falava, Salim, essa menina não tem sono? Que eu descia a escada do primeiro andar para o terra e subia, descia e subia, descia e subia. E comia batatinha frita. E comia batatinha frita, e descia e subia. Então o vovô ia sempre lá, assim, que ele era muito amigo do seu Elias Tarran. Você falou que esse pessoal que veio na inauguração ou durante toda essa época? Muita gente famosa no Brasil se hospedou no hotel aqui. Muita gente. O primeiro hóspede foi o Amador Aguiar. Opa! Roberto Carlos se hospedou. Olha. O cônsul do Líbano, na época, que foi o meu padrinho de batismo. Todas as personalidades ficavam no prédio, lá no hotel. Todas, porque lá era o ponto de encontro de Londrina e de quem vinha para fazer negócios ou para passear. Certo. Por que você falou dos cristais da Suécia? Por que ele escolheu na Suécia? Não sei, estava escrito no livro que vinham da Suécia. Não sei por quê, sinceramente. De onde foi que ele... Vamos buscar na Suécia. Alguém... O fato é que eram... cristais muito bons. Eu pensei que para mim deveriam ser da Boêmia, né? Mas se puseram Suécia lá é porque eu tenho que seguir o que estava escrito. Não pode... não posso tirar. Sim. O Palacete da Família, né, que é uma construção que chama muita atenção em Londrina. Conta pra gente, quem que construiu? Meu avô. Também? Meu avô, eu nasci lá. Opa! Eu nasci lá. O vovô fez em 1940 e pouco, ele começou a construção. E o vovô sempre gostou de casa grande, gostou de receber as pessoas. A mesa lá de casa, lá da casa, estava sempre aberta para quem chegasse. Olha! Sabe? Era uma característica, então. Sempre mesa farta, ele recebia todas as pessoas, amigos, políticos, empresários, todo mundo. E ele gostava, ele tinha prazer em oferecer o que havia de melhor. Prazer. As festas do vovô eram famosas, viu? Famosas, assim, festas assim, onde havia muita fartura. Certo. Fartura, comida, bebida, e ele não tinha distinção do menos favorecido com o mais favorecido. Convidava mesmo... A todo mundo, sempre lá. E é verdade que tinha, não tem, né? Porque existe o Palacete ainda, né? Tá. 36 cômodos? Tenho que contar para te falar certinho, é mais ou menos um pouquinho. Tem. É uma tradição no Líbano isso ou não? De ter bastante cômodo assim numa casa? Eu acho que depende, eu acho que toda pessoa... sabe, Marcelo, que, por exemplo, toda pessoa que trabalhou muito, realizou sonhos, tinha vontade de vencer, acho que era uma maneira dele oferecer para os seus descendentes alguma coisa. Alguma coisa não, tudo, né? Essa que é a verdade. Oferecer, era um oferecimento, uma gratidão, alguma coisa assim. O vovô era muito grato a tudo. De 10 palavras que ele falava, 9 era graças a Deus. Olha. 9 era graças a Deus. E nunca vi meu avô reclamando de nada. Mesmo em situação difícil. Apesar de todas essas dificuldades do início. Passou muitas agruras, das quais ele nos livrou e nunca vi. Era um homem sábio, bastante sábio. Então, o que eu posso dizer? Eu sei que nós estamos no último bloco, eu agradeço essa oportunidade, mas eu quero falar que nós temos muita gratidão a Londrina,
que o recebeu de braços abertos, e tenho certeza que Londrina também sempre agradeceu o que ele fez pela cidade. Então, o que nós podemos fazer hoje, eu sou a neta mais velha do meu avô, eu não moro aqui, eu moro em São Paulo. São quantos netos? Sinceramente, eu preciso contar. Mas é bastante, pelo jeito. São alguns, sim. Então, o que eu quero deixar bem claro é isso, que nessa cidade que foi chamada de capital mundial do café, com 90 anos, um libanês que não teve condições de frequentar os bancos escolares que nós tivemos, o meu avô realizou todos os meus sonhos, eu só posso agradecer. Eu tenho uma gratidão e um amor imenso por ele. Então, o que eu puder fazer pela cidade que ele realizou os sonhos é muito importante, sabe? É bastante importante mesmo. Então, nesses 90 anos de Londrina, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é dar a vida dele, homenageando o senhor, na pessoa do senhor prefeito, Dr. Marcelo Bellinati, que já confirmou a presença, homenageando e agradecendo a toda essa acolhida e todo o trabalho que ele proporcionou para as pessoas e o desenvolvimento que ele deu para a cidade também, na época. É isso. Agora, você não disse uma coisa. Você também foi trabalhar no ramo de hotelaria fora de Londrina e no mundo. Essa inspiração veio do seu Salim Saão ou não? Nunca imaginei, foi por acaso. Ah, é? Tudo na minha vida eu não penso, mas não acho foi ele que falou, não. Vai para esse ramo que é bom? Nunca. Ah, é? Eu fazia curso de especialização em comércio exterior. Então, eu entrei em hotelaria no César Parque por acaso. Daí, um belo dia, eu estava sentada, eu falei, não, eu vou montar uma empresa e vou representar um hotel que para mim é um ícone da hotelaria mundial. E as minhas amigas me chamavam de louca. Então, essa frase disseram para o Salim Saão também. Mas só que ele construiu um prédio, eu não, né? Eu já sou mais humilde, assim, humilde. Então, daí eu consegui realizar um sonho. Eu fui ser estagiária para poder pegar. Você acha que é normal, com 47 anos? Ah, é? É claro, você tem que ter... Marcelo, se você quiser realizar seus sonhos na vida, você tem que ter uma dose de humildade muito grande, pedir para Deus muita sabedoria e pedir que, se for para dar certo, que se abram as portas. E deu. E há 25 anos eu represento os ícones da hotelaria mundial. Graças a Deus, uma londrinense. São 5 no mundo da equipe. São 5 no mundo. Eu sou uma delas. Vamos dizer, você quase conhece o mundo já hoje? Não, o que você fala? Não conheço o mundo inteiro. Eu gosto de voltar para os lugares que eu gosto muito. Tem uns que eu só fui uma vez e obrigada. Então, mas dá essa dica. Que lugares você gosta muito é porque é bom. Eu gosto muito do sul da França. A França é o meu lugar. Eu gosto predileto. Muito. Eu gosto muito de Monte Carlo, e que lá você pode andar sem problema nenhum, lá não tem perigo de assalto, de nada. E que mais? É lá que eu gosto. Aliás, agora eu vou voltar nessa questão do francês, que vai ter uma versão do livro em francês, né? Na época, o Líbano, as pessoas falavam francês. Seu avô falava francês? Não, vovô não falava, não. Algumas palavras. A mãe da minha mãe falava. A vovó Vitória falava. Meu avô Salim falava alguma coisa, mas eu acho que não. Mesmo assim, conseguiu trabalhar na França? Conseguiu. O vovô era abençoado. Eu acho que uma cigana falou para ele no deserto uma vez que quem tinha uma pinta, ele tinha uma pinta bem grande aqui, falou que ele ia ser muito bem sucedido na vida. Será que esse é um sinal mesmo? Não sei, se for, eu tenho 3 pequenininhas aqui, ó. Eu conheço um pouco. Então, mas você fala francês? Falo, um pouquinho falo, sim, falo. Paixão pela França? Então, mas... E eu acho assim, que os presentes que o meu avô deixou, eu acho que nós temos obrigação moral de levar para frente, com humildade, com sabedoria, com firmeza e com trabalho digno. Que eram os valores Que eram os grandes valores, entendeu? E a comunicação. Por exemplo, vou te falar uma coisa, Marcelo. Nós temos um prédio, graças a Deus. No momento está fechado, mas se Deus quiser vai ser reaberto. Desse prédio eu tenho não sei quantos X apartamentos, entendeu? Eu acho que na vida você tem que... Tem uma frase que eu pus em 3 dos meus 5 livros, que é do Emerson.
Se uma vida respirou melhor porque você viveu, isso é ter tido sucesso. Que o sucesso não se mede pela matéria, pela grandiosidade. Mas se alguém está com sede, você dá um copo d'água. Você compartilhar o que você tem. Você dividir o que você tem. Então, não é só ganhar, ganhar, ganhar. Então, porque um dia, quando nós não estivermos mais aqui, prestando contas, eles não vão perguntar quantas terras você tinha, então vão perguntar quanto tempo você ficou sem falar com seu amigo, com quem você partilhou isso, com quem você partilhou aquilo. Então, eu tenho uma ideia minha, por exemplo, assim, se eu tenho X quartos, a minha ideia, se eu sou dona de X quartos, se eu tenho, digamos, 5 quartos, digamos, num prédio, 3 ficam para mim e 2 eu posso doar para quem, por exemplo, vem doente para fazer para fazer um tratamento aqui, entendeu? Inclusive eu já conversei com umas pessoas tal, porque eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Sabe, por exemplo, tem onde meu avô começou a vida, lá o patrimônio. O padre chegou lá e falou: "Ô, quem que é?" Eu falei: "Dona Sônia, tal, tal." Eu falei: "Não, vamos fazer tal coisa, porque a comunidade precisa da missa. É importante para eles, não pode deixar uma igreja fechada." Então, eu acho que na vida não é você ganhar, é você também agradecer o que você ganhou, mas você saber compartilhar com as outras pessoas. Muito bem dito. Isso é o mais importante de tudo. Não é, por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço lugares, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, eu agradeço todo dia, a Deus e Nossa Senhora. Eu sou muito devota de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, você está vendo aqui Nossa Senhora das Graças. Então, eu acho que é você fazer o bem. Quem é o seu próximo agora? É o que está do seu lado. Se a pessoa que precisa atravessar a rua, se a pessoa que trabalha na sua casa, ela é um ser humano igual a você. É verdade. Entendeu? Nós somos iguais, nós não somos diferentes. Então, eu acho que a gratidão se expressa de uma maneira assim, em pequenos atos de amor. E você fazer tudo com amor. Porque se você não fizer com amor, Deus manda você fazer tudo de novo até você aprender. Entendeu? Até você aprender. É isso. Sônia Saão, muito obrigado. Venha mais vezes. Né? Virei, se você me convidar. Vamos aguardar o livro aqui, tá bom? Eu aguardo vocês no dia 27, às 11h45. Não atrasem, porque já me falaram que o pessoal de Londrina atrasa muito. Você não viu? gosta? Não, eu sou chata, eu sou tipo assim, ó. É assim. Um abraço. Outro, muito obrigada. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.